Irmãos, hoje eu quero com vocês iniciar uma série de estudos no livro do profeta Zacarias. Coloquei aqui Zacarias. Zacarias aqui é um profeta. Ele é um profeta. E é um profeta considerado nas Escrituras um profeta menor. Menor não por causa da sua estatura, mas menor porque nós temos no Antigo Testamento os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores foram aqueles que escreveram um pouco mais das profecias que lhe foi dada. Por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Isaías. E nós temos os profetas chamados menores, que escreveram um pouquinho, curto. Ageu, Malaquias, Zacarias. Então é nesse sentido que Zacarias é uma pessoa, um profeta. Na verdade ele ocupa dois ofícios, nós vamos ver ao longo da exposição do livro. E ele é um profeta menor. Dos profetas menores, meus irmãos, não tem outro igual que fala tanto da obra sacrificial do Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos muitas citações sobre a obra que o Senhor Jesus realizou aqui, exclusivamente sobre o seu sacrifício, o seu sofrimento. O profeta Isaías é citado demais, devido às profecias que ele recebeu. Então, eu escolhi o livro de Zacarias exatamente por conta disso. Vocês me ajudam aí, porque como eu já fiz uma exposição com vocês aqui um tempo atrás de Isaías, fiquei 2 anos estudando o livro de Isaías aqui com vocês. Ora eu vou falar Zacarias, ora eu vou falar Isaías, aí vocês me corrigem, tá bom? Mas é Zacarias. Eu escolhi o livro do profeta Zacarias exatamente porque é um livro de profecia messiânica. Aliás, todo o livro do Antigo Testamento é um livro que aponta para Cristo. Mas alguns dão ênfase a mais, que é o caso do livro de Zacarias. Eu não sei quantos aqui de vocês, eu creio que vocês que leem a Bíblia durante todo o ano, já passou pelo livro do profeta Zacarias, já leu. A questão de ler a Bíblia toda durante um ano, meus irmãos, é porque a gente às vezes lê para cumprir uma tabelinha. Eu não incentivo vocês a continuarem a ler. Não deixe de ler. Mesmo cumprindo tabela, leiam. A questão é que quando a gente vai lendo, a gente vai perdendo detalhes. E o livro do profeta Zacarias é cheio de detalhes. Ele é um livro messiânico, mas ele também é um livro apocalíptico. E ele está dividido apenas em 2 grandes blocos. Vai ser fácil da gente aqui trabalhar com ele, para entender um pouquinho a vontade do Senhor Deus. Porque do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ver as 8 visões que o Senhor Deus dá para o profeta. Visões assim, meus irmãos, que vocês vão ficar impactados. Se os irmãos que já estudaram o Apocalipse conosco aqui estão estudando, o Apocalipse que eu falo é o livro do Apocalipse. E ficam maravilhados com aquela visão que Deus deu a João, vocês vão ficar maravilhados com a visão que Deus deu a Zacarias. Quantas visões! E a gente fica pensando assim, meu Deus, o que é isso? Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ver um pouquinho disso. E a segunda parte vão ser as perguntas, que serão feitas, seguidas de exortações e fechando com promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês aqui já fizeram um apanhado. Na Bíblia toda, nós temos quase 8.000 promessas da parte do Senhor Deus. Para o povo, para a igreja. O nosso Deus, de fato, é um Deus de promessas. Só que essas promessas, Deus não tem nenhum compromisso de realizá-las todas nesta vida. Essa que é a questão. É porque a gente está influenciado com aquela música aí que diz que eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todas. Meus irmãos, o Senhor Deus não tem compromisso nenhum com a gente. Nenhum. Ele não precisa de nada de nós. Mas Ele é tão bondoso e misericordioso que Ele tem promessas que Ele cumpre aqui nessa vida, mas promessas que Ele cumprirá na eternidade. Então esse negócio de que Ele tem que cumprir as promessas enquanto eu viver aqui nessa terra, isso não é bíblico, não é bíblico.
Porque é só olhar para os profetas, os apóstolos, que a gente vai ver que teve promessas que não se cumpriram na vida deles aqui na terra. Isso é simples. Pois bem, então aqui está só uma basezinha para vocês, se vocês quiserem saber como é que se divide o livro do profeta Zacarias, em 2 blocos. Capítulo 1, capítulo 8, as visões. Capítulo 9 ao capítulo 14, porque são apenas 14 capítulos, você pode ver aí. A nossa irmã Efigênia disse, pastor, então isso não vai precisar ficar um ano estudando aqui igual o livro de Jó, que nós encerramos aí há 2 semanas. 14 capítulos, mas ele é riquíssimo em detalhes. E mais, meus irmãos, é um livro cristocêntrico. Então, eu vou ser sincero para vocês, eu não estou com pressa de terminar as lições aqui. Eu vim com o meu coração aberto para aprender, ainda que eu já analisei, examinei o livro, a gente já leu e sugou o máximo que a gente pode para poder passar para os irmãos, mas eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que eu já sei tudo do livro. Eu estou junto com vocês aqui para aprender, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e eu sei que o Espírito que revelou ao profeta as palavras é o mesmo que está aqui e pode, meus irmãos, renovar essa palavra nos nossos corações. Então eu estou junto com vocês aqui, eu não tenho dúvida disso, tá bom? Então, Zacarias, uma pessoa, um profeta. Quando esse profeta profetizou? Se ele é um profeta, é porque ele profetizou alguma coisa. E vocês têm alguma ideia de quando esse profeta profetizou acerca do que nós temos aí no livro? Alguém pode falar aí? Isso. Isso, Diácono Willer já disse lá. Então, ele é um profeta para situar o tempo, é um profeta pós-exílio, mas a questão é, que exílio? Porque nós temos também o povo que ficou escravo lá no Egito, o povo ficou escravo na Babilônia, é isso aí. Então, grava isso na sua mente, 70 anos depois que o povo de Deus ficou cativo na Babilônia, Babilônia cai e um outro império se levanta, mundial, que é o Império Persa. Esse povo agora é um povo que precisa de orientação. Eu estou falando do povo de Deus. Isso daqui, meus irmãos, as profecias são para a igreja. Essas profecias as profecias não são para o mundo. É para as pessoas que temem a Deus, como nós lemos aqui no Salmo 103. Então, o que nós vamos ver aqui é um chamado a um compromisso na igreja e também na sociedade. O livro do profeta Zacarias chama a igreja para, entenda essa palavra revolucionar, tá? O mundo, para transtornar o mundo de acordo com a vontade do Senhor Deus. Vocês lembram dos apóstolos, quando começaram a evangelizar? Eles foram considerados alguém que estava transtornando o mundo, com a mensagem que transforma. Então o profeta Zacarias foi levantado exatamente para chamar o povo de volta à sensatez, ao arrependimento, para a missão que lhe foi dada. Por quê? 70 anos no cativeiro, meus irmãos, foi disciplina. Deus, como pai, disciplina o seu povo. Quem levou o povo para a Babilônia não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um instrumento de Deus. Quem levou o povo para o cativeiro foi o próprio Senhor Deus. Já havia falado isso por boca de Isaías, por boca de Jeremias, o povo não deu ouvido. O Senhor Deus então levou. Mas o mesmo Senhor que leva para o cativeiro, é o mesmo que tira do cativeiro. E agora passou-se os 70 anos e o povo voltou para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, o que eles viram? Uma cidade que precisava ser recomposta, reconstruída. Não havia mais templo local específico de adoração. Mas eles sabiam geograficamente onde era o lugar de adoração. O que é que eles fazem? Eles retornam, estabelecem o altar, lugar de sacrifício, e começa culto ao Senhor Deus. Mas o templo estava destruído, a cidade também. Mas o povo começou a adorar o Senhor Deus. E adorar de qualquer maneira, segundo as suas próprias vontades. E meus irmãos, nós servimos um Deus
que exige a maneira correta de como ele deve ser adorado. Nós não podemos inventar maneira de adorar o Senhor Deus, de cultuar o Senhor Deus. Então é nesse momento que o Senhor Deus levanta o profeta Ageu. E Zacarias é contemporâneo de Ageu. Não sei quantos aqui já leram o livro do profeta Ageu, um livro curtinho, bem curtinho. E Zacarias é levantado para dar uma ênfase maior sobre o comportamento do povo. Um outro objetivo que eu quis trazer esse livro, meus irmãos, para nós, é porque, como pastor, a gente começa a fazer análise, observar comportamentos, ver o andamento da igreja. E aí eu falo da nossa e da igreja brasileira. Eu vou ser sincero mesmo, eu posso estar equivocado, mas eu penso que nós não estamos muito diferente do povo dessa época. Não estamos. Um desleixo com a obra do Senhor Deus, mas cultuando a si mesmo. Gente descompromissada, gente com boa intenção, mas fazendo a obra equivocadamente, porque boa intenção não vale. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Então havia boa intenção nesse povo, mas o coração deles, eles até cantavam no culto, por assim dizer, mas cantava só com a boca, o coração estava longe. Porque Neemias vai junto com o profeta Ageu, vai falar sobre isso, da reconstrução. Na verdade, o profeta Ageu é o que chama o povo a reconstruir o templo, dizendo, olha, vocês estão construindo a casa de vocês, e a casa de vocês são casas bonitas, mas olha a casa do Senhor Deus, vocês lembram disso? Isso. E aí o Senhor Deus então levanta Neemias, que era copeiro do rei, e junto com Esdra, que é o escriba, o escrivão, e aí a cidade começa a ser reconstruída, e há muitas dificuldades, sabemos, é nesse período aí mesmo, Paulo, de reconstrução do templo, tá bom? Só para situar vocês. Oi? Sim. Exatamente. Por isso, presbítero Luiz, é que a gente fez esse análise, é um alerta. E a começar por nós, meus irmãos, a começar por mim como pastor. Porque a mim pesa maior responsabilidade. Nós vamos ver isso aqui. É só você ler o livro do profeta Malaquias, que o Senhor Deus fala daquele que, do capítulo 3, versículo 10, né, que todo mundo conhece, roubará, como é que é? Coloca lá, por gentileza. Isso, Malaquias 3:10, é um texto tão conhecido que a gente usa para na hora de arrecadar dízimo, né, falar que a igreja rouba o Senhor Deus, está lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos. Só que os sacerdotes estavam roubando os dízimos, havia até dízimo, mas quem roubava eram os sacerdotes. E a palavra de Deus é para a liderança. Primeiro, meus irmãos, a paulada pega na cabeça do líder, que é o responsável, porque ele que conduz as ovelhas. E as ovelhas muitas vezes são induzidas pela voz da liderança. Então, eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o quanto nós precisamos voltar à sensatez. A palavra que o presbítero Luiz usou ali, sair do estado de acomodação. Nós sabemos que nós estamos aqui nesta vida com uma grande missão. E a nossa vida final não é essa daqui. Então, é um texto escatológico, tá bom, meus irmãos? Então, o que nós temos aí é um livro, e aí parabéns, diácono Willer. O povo de Judá havia retornado da Babilônia, mas a cidade de Jerusalém estava destruída, e a fé do povo abalada. Eu até entendo, meus irmãos, mas cadê o Deus desse povo que esse povo não estava buscando enquanto podia achar? O livro combina visões, que nós vamos ver aqui, exortações e promessas. Isso é o livro. Vocês vão ver que o povo aqui até jejuava, buscando o Senhor Deus em lamento, choro. Mas o Senhor Deus vai dizer, para mim que vocês fazem isso? Vocês fazem isso para vocês. Nós vamos ver aqui. Então, o cerne do livro é o Senhor Deus reconstruindo a identidade desse povo,
restaurando a vida espiritual deste povo e conduzindo esse povo rumo ao futuro, que é apontando para o Messias. É o que nós esperamos, meus irmãos. Nós sabemos que a nossa morada, afinal, não é aqui. Nós estamos aqui, precisamos de ser exortados dessa maneira, de que nós temos um futuro nos aguardando, que é Cristo na glória. Então, é um livro apocalíptico. Deixa eu vou tentar ver com vocês, pelo tempo que nós temos hoje, um panorama geral do livro, tá bom, meus irmãos? Só para vocês entenderem. A divisão básica é essa daqui. Deixa eu ler pelo menos o versículo 1 com vocês. Vamos lá. Sim. Isso. É decrescente, é decrescente. O profeta viveu 520 aí é porque arredondou, na verdade é 522. E aí, antes de Cristo, é porque os anos vão decrescendo até chegar quando Jesus nasce. E quando Jesus nasce, e aí que ele realiza a obra dele, agora o calendário começa a contar crescente, depois de Cristo. Antes de Jesus vir, se contava antes de Cristo, 520, 519, 500, 400, 300, 200, 100, Jesus veio. Depois de Cristo, isso daí se deu, Rogéria, por causa, deixa eu tentar. Antes do nascimento de Jesus. Esse é o entendimento. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, a perspectiva é que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Só o livro do profeta Isaías foi escrito 400 anos antes de Isaías, não, de Malaquias, antes dele nascer, porque nós temos aquele período de 400 anos de silêncio, até que Jesus nasce. E depois que ele nasce, o calendário, o mundo é assim hoje, contado assim, Rogéria, é dividido em dois grandes blocos. Antes de Cristo é chamado Anno Domini, e depois de Cristo. É assim que o calendário é contado. Sim, Douglas, diácono. Sim. Dionísio, eu vou achar ele aqui para você. Isso foi no século VI, se eu não me engano. Foi isso mesmo? Século VI. Então, que isso ficou bem mais evidente. E isso influenciou o mundo, o Ocidente. Entendeu, Rogéria? Então vamos lá. A pergunta da Rogéria é muito importante para a gente compreender. Deixa eu ver com vocês aqui o capítulo 1. Vamos lá. Zacarias 1:1. Então eu já disse para vocês que são 14 capítulos, tá bom? 14. Facinho você lê ele rápido. O livro começa assim, irmãos. No 8º mês, no ano, ou no 2º ano de Dario, o Dario aqui é o Dario I, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, eu vou parar aqui, porque a partir do versículo 2 é o que o Senhor Deus diz, mas no versículo 1 nós temos aqui, mostrando para os seus leitores, o tempo em que a profecia veio e quem é essa pessoa. Não é uma pessoa qualquer, essa pessoa tem um pai e um avô, tem uma família. Possivelmente Baraquias também era um profeta ou um sacerdote, e Ido também. Então, é uma família possivelmente de levitas. Então, para situar quem é esse profeta, a quem o Senhor Deus levanta aqui. Então, a situação histórica é um marco que está sendo localizado aqui nesta profecia. Um grande marco histórico. Meus irmãos, isso é importante, porque aqui nós não temos o conto da carochinha. Nós não temos aqui uma profecia soltada no tempo. Nós temos uma profecia aqui que marcou a história. Bom, 2º ano de Dario. E aí então, se você fizer o cálculo, chega aproximadamente no ano 520, antes do nascimento do Senhor Jesus. Se você quiser ser mais preciso,
522. Mas sempre se arredonda, tá bom? E eu já disse que trata de um grande imperador. Dario era chamado Dario o Grande. Foi um imperador de conquista. A gente conhece muito Alexandre o Grande, né? Eu estou falando Alexandre lá o Macedônio. Não Alexandre que nós conhecemos aqui, me ajuda aí, ele foi sentenciado pelos Estados Unidos como um violador de direitos humanos. Não é esse. Mas Dario aqui é esse imperador da Pérsia. A Pérsia, meus irmãos, estava dominando o mundo. Uma parte da Europa, conquistas fantásticas. E Israel está vivendo o período pós-exílio, como foi dito aqui, depois que retornou, poucos anos antes. Como eu disse, o templo ainda estava para ser reconstruído e o povo enfrentava desânimo. Não só desânimo, mas opressão. O povo estava sendo perseguido, eles não tinham... É interessante isso daqui, a gente fala assim, não, eles foram libertos do cativeiro, mas eles não tinham totalmente liberdade, eles não eram independentes. O imperador persa dominava sobre tudo. Então eles não eram totalmente livres, eles estavam presos a um império ainda, só que não mais como escravo lá, como eles viveram antes. Então, o profeta Zacarias vai profetizar no mesmo período de Ageu, já falei isso aqui com vocês. A data está aí, no 8º mês. 8º mês? Faz o cálculo aí, quando? Que mês foi este? Isso, no nosso calendário atual vai dar aí agosto, setembro mais ou menos. Mas aqui, se você for pegar nessa época, lembre-se que o calendário nosso foi mexido. Os estudiosos dizem aqui que é aproximadamente entre outubro e novembro. Isso é para situar, meus irmãos, no tempo. Oi? Ah lá, a Rogéria está confirmando ali para nós. Muito bem. E qual é a urgência da mensagem, meus irmãos? A urgência da mensagem é que o Senhor Deus não quer deixar esse povo sem orientação. O pior filho para um pai é aquele que é bastardo. É aquele que o pai não se preocupa com ele. O pai diz assim, olha, eu já não aguento mais esse filho, eu vou abrir mão dele. Conhece pai assim? É como que o pai dizendo assim, ó, meu filho, seja feita a tua vontade. Então você pode andar nos desejos do teu coração. Tem muito pai que faz isso porque já não aguenta mais o filho. Se Deus fizer isso com a gente, ou com o povo dele, o que é que vai acontecer conosco? Então, o que o Senhor Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é mostrar amor. É mostrar que esse Deus é um pai que disciplina, é verdade, mas que dá as direções, as diretrizes. Agora, esse pai vai colocar responsabilidade na mão dos filhos. Vai dizer, meu filho, é esse o caminho aqui. Se você andar por aqui, terá bênção. Mas se você seguir esse caminho aqui, vai ser problema teu. É mais ou menos isso. Então, o livro vai mostrar isso. O Senhor Deus chama o profeta e faz com que esse profeta dê a direção ao seu povo. Vocês viram aí que filho de... Isso. Baraquias, filhos de Ido. Veja números, por gente, deixa eu ver se é isso aqui. Não, na verdade, Neemias, capítulo 12, não tem 12 lá, deixa eu ver, vê números 12, por gentileza. Deixa eu ver uma referência aqui. Não, não é isso não. Esse texto aí, nós trabalhamos ele essa semana para mostrar quem é essa mulher cuxita. Só um parênteses aqui. Vocês já pesquisaram sobre esse versículo? Quem é essa mulher que Moisés arrumou para ele? Ele já não era casado, ele não tinha Zípora. Que mulher cuxita é essa daí? Oi? A Sueli está dizendo que era uma mulher de uma região de pessoas de pele escura. Alguns dizem que é por isso que Miriam e Arão
falaram contra Moisés por conta dessa mulher. Mas eu creio que o texto não está falando disso. Oi? É isso, é da região lá de... eles dizem que era uma negona aí. A gente não sabe bem muito disso. O ponto aqui é que eles estavam armando para cima de Moisés. Ela usou isso aqui só de pretexto, tá bom? Esse texto não pode ser pegado para falar que havia preconceito. Cuxita é uma região da África, por assim dizer. Mas nesse texto não, eu acho que é Neemias mesmo, por gentileza. Não sei para que colocou esse texto aí. Neemias 12, versículo 1, deixa eu ver. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, vamos lá, rapidinho. Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, só nome fácil, né? Ido, viram aí? Sugestão de nomes para colocar no filho aí, ó. Agora no capítulo 4, não, deixa eu ver o versículo 16, por gentileza. De Ido, Zacarias, e pronto. Nós estamos aí situados, tá bom? Só para mostrar para vocês aí. Então, isso significa que Zacarias é de uma linhagem sacerdotal. Então, se ele é de uma linhagem sacerdotal, ele é um profeta e... Isso. 2 ofícios em uma só pessoa. Sacerdote e profeta. Meus irmãos, não há nenhum problema com isso. Então, isso significa que Zacarias era tanto profeta quanto sacerdote. Não era algo comum, mas não incomum, tá bom? É raro, você não vai ver muito sacerdote que era profeta, e nem vai ver muito profeta que era sacerdote. Isso daqui é peculiar na vida do profeta Zacarias. Então, profeta é o trabalho pastoral, que tinha que cuidar do povo. Ele exortava e trazia esperança. E o sacerdote, o que ele fazia? O que o sacerdote fazia? O sacerdote era responsável pelo culto que era oferecido. É ele que tinha a responsabilidade de como deveria ser os sacrifícios aplicados, responsabilidade dele. Somente dele, não era do povo. O povo não poderia falar assim, não, o sacerdote, eu quero que o meu sacrifício, que a minha oferta fosse feita desse jeito. Não. Olha, eu tenho uma prescrição aqui e só pode ser feito desse jeito. Nós não podemos inventar. Culto é isso, meus irmãos. Culto não pode ser criação da cabeça de quem quer que seja. Às vezes as pessoas dizem, pastor, por que a gente no culto, a gente não inova, pastor? Nós estamos numa época tão... Por exemplo, pastor, seria tão bom, entenda o que eu vou dizer, o local aqui, a gente dá uma mudada para poder dar um clima, pinta de preto, pastor. E a gente coloca aí umas luzes coloridas, gelo seco, para dar... E aí o negócio fica mais espiritual. Claro que eu estou falando de circunstâncias, meus irmãos. Os elementos são inegociáveis, mas às vezes as pessoas têm essas ideias loucas por aí, para inovar o culto que é de Deus, que não é da pessoa. Nós somos tão criativos com essas coisas. Por conta disso, o Senhor Deus puniu esse povo. Por isso é que eu disse que analisando hoje, das duas uma mesmo. Ou nós estamos muito bem com o Senhor Deus, ou então coisas terríveis estão sendo aguardadas para nós. Não é para homem. Então, exatamente. Púlpito é responsabilidade do pastor. De mais ninguém. E às vezes o pastor, para querer agradar a multidão, cai na lábia de querer inovar o culto. Por isso é que na igreja presbiteriana do Brasil, há um cuidado muito grande de instruir os seus ministros, de aprender mesmo num seminário sério sobre culto, para que não seja levado por esses modismos que estão aí para poder encher a igreja. E é culto simples, meus irmãos. Uma vez aqui nessa igreja, alguém veio participar do culto e falou assim, meu Deus, que culto esquisito. E veio no outro dia e falou a mesma coisa. Cada dia tem que ser uma coisa nova, inventar. É o que tem acontecido por aí, meus irmãos. Culto é coisa simples. Nós já temos na Bíblia as prescrições do Senhor Deus. Olha, tem que ser dessa maneira. Se fizer de outra maneira, vai agradar somente a homens, não a Deus.
Por isso é que nós fazemos o que fazemos. Bom, então veio a palavra do Senhor. Deixa eu rapidinho aqui. Veio a palavra do Senhor. Não veio a palavra do profeta. Vocês perceberam qual é a missão do profeta? Não é falar o que está na cabeça dele. Não é contar uma experiência que ele teve. Ele vai falar aquilo que o Senhor manda dizer. Como nós estamos precisando nos púlpitos de pastores, profetas, entenda isso, que abra a revelação e diz, assim diz o Senhor. Porque o que nós estamos vendo por aí é assim diz o pregador. Então veio a palavra do Senhor. Essa expressão destaca a fonte, meus irmãos. Deus. A autoridade não era de Zacarias. Não tinha nada a ver com ele. E é uma revelação inspirada pelo próprio Senhor Deus. Então o povo precisava de direção. E direção vinda da parte de Deus para vencer o desânimo. E aqui a gente já tem uma lição. Vencer desânimo na igreja, meus irmãos, não é ativismo na igreja. Vencer desânimo na igreja é palavra do Senhor Deus. A gente consegue animar, entusiasmar os irmãos pregando a palavra de Deus, revelação. Porque é Deus que anima o povo, é Deus que desperta o coração do povo. Nós podemos ser pragmáticos, ativista demais, muitas atividades para poder, essa igreja é dinâmica, tem atividade segunda a segunda, mas se Deus não animar o coração de vocês, vai ser apenas serviço secular, vai ser apenas encontro comunitário. Mas se o Senhor Deus te animar, você vai chegar aqui, o negócio, você não está vendo nada de extraordinário, mas o seu coração está pegando fogo. Então está aí, o povo precisava dessa direção. E o propósito desse versículo, meus irmãos, qual é o propósito? Zacarias 1:1, escuta isso daí, prepara o leitor para entender o que vai vir pela frente. Isso daqui já é chave para nós. Deus está retomando a comunhão com o seu povo. Esse povo ficou lá no cativeiro, retornou e o negócio não está bom, mas agora Deus está dando a iniciativa. Deus vai começar a agir no meio desse povo. Então, ele chama o povo ao arrependimento. É o que nós vamos ver para frente. Olha só que coisa interessante. Diácono, muito obrigado. O Senhor Deus quer avivar o povo. Quer trazer renovo no povo. Adivinha qual é o caminho? O caminho não é alegrar o coração desse povo, não é derramar chuvas de bênção sobre esse povo. O caminho é, povo, arrependa-se. Não tem outro caminho de renovação a não ser arrependimento. Avivamento no povo de Deus não é gritaria de histeria na hora do culto, é choro de quebrantamento. É o que nós vamos ver no livro. Ele vai chamar o povo a se arrepender. E se não se arrepender, Deus já tem posto a sua seta inflamada. Olha, que responsabilidade vai ser o livro do profeta Zacarias para nós. Então aqui é uma nova etapa da história do povo de Deus lá no passado, dito Israel. Então a restauração espiritual vai preceder a restauração física e a reconstrução do templo. Primeiro, restauração espiritual. Depois, restauração física. Está dando para vocês entenderem? Primeiro, restauração espiritual. Depois, construção. Às vezes a gente fica preocupado em querer, nós precisamos construir o templo bonito, ficar um templo suntuoso, mas e a vida espiritual dos irmãos? Primeiro, vida espiritual, porque senão de nada adianta a gente construir um mega templo e não haver vida espiritual. A nossa irmã Denise fez uma viagem agora histórica na Europa, deve ter visto lá aqueles mega templos vazios. O que aconteceu? Cadê as vidas que foram impactadas ao longo da história? Vida espiritual, nós vivemos numa época em que as pessoas estão preocupadas com coisas, meus irmãos, não com essência. Então nós precisamos ter uma igreja restaurada espiritualmente. As outras coisas vão sendo acrescentadas, meus irmãos. Às vezes eu sei que as pessoas falam assim, pastor, entenda o que eu vou dizer. Se nós tivéssemos um banquinho acolchoadozinho, forrar, eu não sou contra, se a gente puder nós vamos fazer isso. Essa igreja seria mais
Se nós tivéssemos aqui ar-condicionado, graças a Deus nós temos, essa igreja seria mais. Isso tudo é conforto, meus irmãos, eu sei disso. Mas nada disso vai contribuir para a sua vida espiritual. Nada. Isso vai contribuir para o seu conforto aqui. E isso vai te acomodar. De vez em quando o banco tem que ter uns espinhos, para você saber que, olha, é espinhoso mesmo o negócio. É porta estreita. Com isso, não estou dizendo que eu sou contra ter uma acomodação adequada, tá bom mesmo? Não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente mede a vida espiritual pelo conforto que nós temos. Sim, meu querido presbítero. Como é? Ah, sim, sim, exatamente. Aí chegou o tempo de destruir. Era o encantamento, né? Que pedras, que construções. O Senhor Jesus disse, isso vai cair tudo. Vai ruir, não vai ficar pedra sobre pedra. Sim, meu querido. Sim. Não, já tinham sido libertos. Já tinham voltado para Jerusalém. Isso, pós-exílio, pós-cativeiro. O profeta no cativeiro é Daniel. Daniel profetiza o povo lá, dentro dos 70 anos. Agora aqui eles já estavam libertos. Salmo 126. Eles já foram restaurados, estão voltando, alegre, cantando. Uns chorando, porque quando chega em Jerusalém, vê a desgraça que foi, lembrando do que era o templo primeiro, e agora chorando porque eles não vão conseguir construir outro templo igual ao de Salomão. Mas aqueles novos se alegrando, mas era tudo uma alegria rasa, porque eles estão adorando o Senhor Deus, mas preocupados com as suas questões pessoais. Lembra, Ageu vai dizer, vocês constroem casas apaineladas e esquecem da casa do Senhor Deus. É dentro desse período aí, Paulo. A partir do versículo 2 em diante. A cultura dos caldeus, sim. Possivelmente, Rogério, voltaram contaminados, com influência da cultura, isso acontece muito. E mais mesmo, quando eu falo que eles voltaram, nem todos voltaram. Muita gente ficou lá na Babilônia. Vocês lembram de Esther, ou Mordecai, ou Mardoqueu? Então nem todos voltaram, mas os que voltaram também não eram lá grandes coisas. Tá bom? Então, deixa eu correr aqui, eu quero tirar algumas lições para nós. Então, o resumo da mensagem de Zacarias, eu estou só vendo a introdução aqui, tá? Do versículo 1. Deus fala no tempo certo, guarda isso daí, no 8º mês, no 2º ano de Dario. Foi a data que Deus escolheu para levantar o profeta. Ele usa os seus mensageiros, está usando aqui Zacarias, um profeta e um sacerdote. E a palavra vem com autoridade urgente. O objetivo é iniciar um processo de restauração espiritual, e não só espiritual, mas também nacional. Por que nacional? Porque é para restaurar a identidade desse povo. Esse povo perdeu a identidade. O povo judeu, o israelita. Então a restauração não era só espiritual, mas uma restauração nacional. E o que isso pode nos ensinar, meus irmãos? Como nós estamos precisando de restauração espiritual. Mas hoje a nossa fé não está limitada a uma nação como era aqui. Mas, meus irmãos, nós somos cidadãos ainda desta terra. Precisamos influenciar a nossa nação. O evangelho é chamado, meus irmãos, para mudar a cultura. E por que não muda? O que está acontecendo com a gente? Por que a gente não consegue influenciar a sociedade? Por que os nossos políticos que se dizem evangélicos não fazem a diferença, meus irmãos? O que está acontecendo com a gente? Das duas, uma. Ou Deus está muito tranquilo com a gente, satisfeito, ou virá cativeiro para nós aí. E nós sabemos que não será mais cativeiro físico. Então isso é para fazer a gente pensar. Então deixa eu pegar aqui com vocês um pouquinho sobre esse chamado ao arrependimento para vocês. Então se vocês quiserem anotar, isso vai ficar
as próximas aulas, eu só estou fazendo um apanhado aqui. Então, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, nós temos essa chamada dizendo para o povo: volte para mim e eu me voltarei para vocês. É isso que nós vamos ver. Capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1 e até o versículo 6 é um chamado ao arrependimento. Eu só li o versículo primeiro, mas se você ler até, deixa eu ler para você, só vou ler aqui. Olha lá, versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Só uma dica, depois se vocês quiserem marcar no livro do profeta Isaías, quantas vezes vai repetir a palavra Senhor dos exércitos? Isso é significativo. Eu falei Isaías? Ah, tá, é aquilo que eu disse, é Zacarias. Então, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Só no versículo 3, 3 vezes. Versículo 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então é um testemunho do que Deus fez no passado. Mas aqui é o Senhor Deus dizendo para esse povo: olha, volte-se para mim. Eu estou aqui como pai de braços abertos para poder abençoar vocês. Dá uma olhadinha para trás com o que aconteceu quando eu chamei o pai de vocês e eles foram rebeldes. Então, meus irmãos, aqui, olha que coisa maravilhosa. É como uma pessoa, por exemplo, é como um grande amigo que se afastou por um tempo. Tinha muita amizade os dois, mas se afastou. E aí de repente um chama de novo, fala assim: olha, vamos voltar para essa amizade. Nós éramos tanto amigos antes, tínhamos uma comunhão tão preciosa, era tão bom quando a gente frequentava a casa um do outro. Volte-se para mim. E aí então a amizade é restaurada. Que coisa maravilhosa isso. É o que o Senhor Deus está fazendo aqui. Então, se vocês derem o primeiro passo, eu corro até vocês. Vocês lembram do filho pródigo? Quando o pai viu o filho vir todo arrebentado, o que o pai fez naquela parábola? Levantou as vestes e um velho sai correndo ao encontro do seu filho. Esse filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, diz lá a parábola. Então, capítulo 1, depois nós vamos voltar nele lá, dos versículos 1 a 6, um chamado ao arrependimento. Essa é a primeira mensagem do livro, já abre dessa maneira. Segundo, meus irmãos, nós temos agora do capítulo 1, do versículo 7 ao 17, não vai dar tempo de eu ler aqui, as visões que vão começar. A primeira visão, o homem entre as murtas, entre arbustos. Nós vamos ver aqui, que visão é essa que ele tem aqui? Essa visão é uma visão do Senhor Deus observando o mundo e vendo o sofrimento do seu povo. Um povo sofrido. Eu falei que não dá tempo de ler, mas olha lá, no 24º dia do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Até aqui. Nós vamos chegar lá. Que visão é essa? Um homem montado num cavalo? Quem já está estudando o Apocalipse com a gente aqui já está entendendo o que é isso daqui. Então,
primeira visão aí, até o versículo 17 é sobre isso daí. Aqui, meus irmãos, como eu disse, é a visão de Deus observando o mundo. Vamos explicar para vocês. É como um pai que fica observando os filhos passando dificuldade. Um pai que sabe que o filho, por mais que se esforce para cumprir aquela tarefa, aquilo ali é algo que ele ainda não tem experiência, ele precisa de ajuda. A visão aponta para isso. Um Deus que está atento ao que o seu povo está fazendo e está passando. E a segunda visão, vai só piorando, né? Dos versículos 18 a 21 do capítulo 1, é a segunda visão. Os 4 chifres e os 4 ferreiros. Coloca lá o versículo 18, por gente, está lá. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Deixa eu só explicar rapidinho para vocês, chifres. O que simboliza os chifres, meus irmãos? Eu já expliquei isso daqui. Chifres, na Bíblia, aponta para poder, para força. O problema é que na nossa cultura, se a gente falar isso, o chifre tem uma outra conotação. Mas aqui não. Por isso é que ele está tendo essa visão. Levantei os olhos e vi, eis 4 chifres. Ou seja, meus irmãos, poderes que estão influenciando o povo de Deus, inclusive a nação aqui. Vai lá, versículo de número 19. Perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. E o versículo 21, então perguntei, que vêm fazer estes? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. Então, quem são os ferreiros, meus irmãos? Isso, são instrumentos de Deus para derrubar os chifres. Então, já pega isso daí. Tem os chifres, que aponta para a autoridade, poder, que oprime o povo de Deus, mas tem os ferreiros. E nós vamos chegar lá, eu vou explicar quem são os ferreiros. De repente, você vai se identificar como alguns desses ferreiros aí. Deixa eu, rapidinho aqui. Então, essa é a segunda visão. A terceira visão aqui. O homem com um cordel de medir, capítulo 2. Bom, tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Até aí, cordel de medir? Vocês lembram que a cidade está sem muro. Neemias vai começar a reconstruir o muro. Mas a segurança do povo não vai ser o muro de Jerusalém. Porque depois esse muro vai ser destruído de novo. Vai ser derrubado, agora pelos romanos. Então a segurança do povo não é o muro físico. É um muro espiritual. Quem é que cerca o povo, meus irmãos? Não é nada físico. A nossa segurança não está em carro, em cavalos, em sei lá o quê. Mas está no Senhor. É o que nós vamos ver aqui nessa visão que ele está tendo. O homem com cordel de medir. Então, você sabe que você mora em uma casa que aqui no Brasil você precisa cercar. Estados Unidos, Robson e Ludmila tiveram pouco tempo lá nos Estados Unidos, deve ter passado em algumas ruas lá das casas, dificilmente você vê muro. Mas o que é que dá segurança para aquele povo, meus irmãos? E hoje nós temos muro aqui, o que é que dá garantia de segurança para nós? A gente tem o nosso muro, mas em cima do muro a gente tem que colocar concertina, a gente tem que colocar tranca no portão, a gente tem que colocar câmera, a insegurança é grande. Mas o que é que protege? Nós vamos aprender com essa visão aí, quem é que nos guarda? Quem é o guarda de Israel? Você já está pegando aí. Quarta visão, rapidinho. A quarta visão está no capítulo 3. Josué aqui, o sumo sacerdote. Olha o capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Lembrando que Josué aqui não é aquele substituto de Moisés, tá bom? Você pode achar que é aquele Josué lá. O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás
estava à mão direita dele para se lhe opor. Pela primeira vez agora nós vamos ver Satanás agindo no Antigo Testamento. Dificilmente você vai ver alguma manifestação demoníaca no Antigo Testamento, como tem no Novo. Mas Satanás estava lá o tempo todo, meus irmãos. Satanás estava à mão direita de um sumo sacerdote. Para quê? Para se opor. Então, Satanás continua sendo o acusador, mas nós temos aqui uma visão maravilhosa, que o Senhor Deus vai purificar Josué. A purificação que vem da parte do Senhor Deus. Então, é como alguém que isso é bom para a liderança. É como alguém que chega sujo demais. Você conhece o pai, por exemplo, o pai... Eu vou pegar a irmã Denise aqui, um exemplo, tá bom, irmã Denise? Vou profetizar aqui. Imagina a irmã Denise tem um filho, e ela é médica, chega do consultório, seu jaleco, roupa branquinha em casa, depois de um dia de trabalho. E aí o filho dela estava em casa brincando na lama lá, com terra, com barro, aquela coisa toda, todo sujo, com a mão suja. Quando vê ela chegando, abre os braços e vai para dar um abraço. Peraí, primeiro você precisa se limpar. O diabo está do lado para acusar, ele sabe as sujeiras que muitas vezes nós nos metemos. Mas essa visão vai mostrar que Deus é quem purifica Josué. E lhe dá vestes limpas. Nós vamos ver nessa visão aí. E isso só é através de Cristo, nós sabemos. Essa é a quarta visão, meus irmãos, que Zacarias tem aqui. Quinta visão, está lá no capítulo 4. Uma outra visão extraordinária. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Continua lá. E me perguntou, que vês? Respondi. Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Candelabro aqui é um castiçal de ouro. O que é isso aqui? Deixa eu continuar lendo, porque tem um texto aqui que é muito conhecido entre os cristãos. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez o livro do profeta Zacarias é mais conhecido só por esse versículo. Quantas pessoas dizem, nem por força, nem por violência, mas pelo meu poder, citando aqui. Mas nem sabe que visão é essa que Zacarias teve para o Senhor Deus dizer isso para ele. Então, quando chegar lá, na nossa quinta visão, eu vou explicar um pouquinho para você. É só uma palhinha. Não por força, não por poder. O que isso significa, meus irmãos? Às vezes nós tentamos resolver tudo pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, achando que tudo depende só de nós. Esforço, ansiedade, hora extra no trabalho, trabalhando como um doido para tentar cumprir os seus compromissos. Esquece que não é por força, nem por poder. Então, nós vamos descobrir aqui que quando se trabalha com energia e sabedoria, tudo flui. Tudo flui. E assim o Espírito de Deus trabalha em nós. É o que nós vamos aprender aqui com essa visão. Isso é bom para o povo, porque o povo estava ansioso, porque tinha que reconstruir o templo, que tinha que fazer o muro. Lembra, Sambalat e Tobias estava lá. E Neemias tem que ser levantado para dizer, gente, nós temos um Deus que é do nosso lado. Eles estão vindo com espada, com não sei mais o que, mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, então não é pela nossa força, até porque aquele povo era um povo fraco. Eles precisavam do socorro do Deus que libertou eles. Mas aí nós temos a 7ª visão, penúltima visão, rapidinho. A 7ª visão aqui, se a gente conseguir chegar lá. Na verdade, não é a 6ª, não é? É a 6ª, desculpa. O capítulo 5, de 1 a 4, nós temos aí um rolo voador.
Rolo voador? Olha lá. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Versículo 2, por gentileza. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Meus irmãos, o que é isso aqui? O que te lembra? O judeu sabia, rolo. Hoje a gente não tem essa ideia, mas imagine se isso aqui fosse um rolo. O pergaminho. Está dando para vocês entenderem? Quando a gente chegar lá, nós vamos explicar aqui, meus irmãos. Um pergaminho voador simbolizando aqui julgamento da parte de Deus por causa da desonestidade. Um rolo voador, né? Alguma coisa que está captando tudo, está vendo? Já viu drone que pega para poder ver onde o bandido está atuando? Está voando ali. A ideia é essa daí, tá bom? Para poder ver e julgar. Mas vamos lá, para a sétima visão. A mulher dentro de um cesto. Isso daqui. Capítulo 5, versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isso que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é iniquidade em toda a terra. Vai lá. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Versículo 8. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Coitado da mulher, hein? Mas o que é isso daqui, meus irmãos? Isso daqui é o símbolo do mal sendo removido de Israel. A grande meretriz, a prostituta, simbolizada por uma ação perversa no mundo, que começou lá dentro desse povo. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar para vocês melhor isso aqui. Eu estou mostrando as visões para vocês. E a última visão, meus irmãos. Capítulo 6. Os 4 carros. Bom, outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Essa visão aqui é uma das mais maravilhosas que nós temos no livro do profeta Zacarias. E quando chegar lá, peço ao Senhor Deus que nos dê vida para a gente chegar lá. Se chegar lá, meus irmãos, vocês vão entender o que é isso daqui. Só uma palhinha para vocês. Aqui é a ação desse Deus que governa as nações. Que não tem um governo na terra que está solto, governando por ele mesmo, que seja ditador, déspota, o que for, autoritário. Não tem, meus irmãos. É o Senhor Deus que controla o caos mundial. Às vezes o caos vai ser instalado, mas o povo de Deus tem uma visão de que Deus governa sobre o caos. Aqui a ilustração é mais ou menos assim. Eu vi lá nos Estados Unidos a greve que estava dos controladores de voo lá, o caos que foi, voos cancelados. Então você imagina, há conflitos aéreos, voo querendo pousar, outro subir, e é um caos instalado, todo mundo apavorado, mas tem um controlador que está lá na cabine, e ele está vendo tudo que está acontecendo, e ele tem um controle de tudo, ele sabe como governar as coisas. Do lado de fora está um caos, gente pensando que o avião vai cair, outros que não vão conseguir mais viajar, mas o controlador está lá dizendo, não, aqui comigo está tudo sob controle, daqui a pouco vai dar tudo certinho. É mais ou menos esta visão aqui, meus irmãos. E eu vou mostrar para vocês o que isso tem a ver conosco. E, para fechar, a nossa hora bateu lá, agora o que nós temos depois dessas visões mesmo, que Deus se revelou para o seu povo, são as perguntas que ele vai fazer, que vai mexer com a gente também, as exortações que ele faz, e ele no final coloca as promessas aqui. Ele vai usar o coração de Josué, lembra de Josué? Josué aponta, o que significa Josué em grego? Quem sabe? Exatamente. E Jesus em hebraico? Josué. Então vocês vão ver que esse Josué, que é um tipo de Cristo,
apresentado no livro. Capítulo 6, a partir do versículo 9, nós vamos ver aí que esse Josué vai ser coroado, vai ser como que um rei, e ele é sacerdote, um sacerdote coroado como rei. Nós temos um profeta que é sacerdote, e nós temos um sacerdote que vai ser coroado. Deixa eu ler aqui, só é o último texto que eu leio, e a gente encerra aqui, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 15. Olha só essa descrição, 6, versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe 2 que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote. Coroa e põe na cabeça de Josué. Josué, o sumo sacerdote, como que dizendo, ele será rei e sacerdote. Esses ofícios vai ser aplicado todos os 3 em Cristo: profeta, sacerdote e rei, meus irmãos. Nós vamos chegar lá para ver a que tipo isso daí se refere. E aí, essas exortações e promessas é para a igreja futura, meus irmãos, a qual nós estamos aqui. Por isso eu escolhi o livro do profeta Zacarias. Quantas promessas foram ditas para Zacarias está se cumprindo hoje? Sim, Robson, meu irmão. Isso. Sim. É isso. Sacerdote. Sim. Fosse um político, né? Sim, talvez isso. Esperando um político, um Messias vitorioso, que iria sentar no trono de Davi, e iria reinar, e a nação de Israel seria uma nação destaque no mundo. Sim, Robson, o seu raciocínio está certíssimo. Só que quando ele vem, ele não nasce num palácio, ele não nasce num berço de ouro, ele não vem de uma família real. E aí veio a frustração. E quando ele começa a realizar o ministério dele é dizer: olha, se alguém te ferir numa face, dá a outra. Fala, dá a outra? Não, aí Pedro fala: não, eu arranco a minha espada e eu corto o fulano no meio. O fulano que se esquivou pegou só na orelha, né? Mas não era isso. O Senhor Jesus falou assim: Pedro, se eu quisesse fazer isso, eu não pedia para você fazer, eu rogava ao Pai 12 legiões que vinha do alto. Mas a minha missão aqui é outra. Então eles se frustraram por conta disso, porque os ofícios são espirituais e não terreno, Robson. Nós vamos chegar lá, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá bom, meu irmão? E vai talvez ampliar nossa visão de quem é o nosso Salvador, quem é esse Messias a quem nós adoramos aqui, domingo após domingo no culto. Bom, é só um apanhado geral, depois nós vamos entrar nos detalhes. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Alguma dúvida aí? Ficou claro para vocês quem é o profeta Zacarias? Ele tem um pai, ele tem um avô. Ele vem de uma linhagem sacerdotal, possivelmente da tribo de Levi. Ele está profetizando para aquele povo que voltou para Jerusalém, especialmente Judá. Eles estão voltando para Jerusalém. Jerusalém está no sul de Israel. E profetizando acerca do Messias, que foi prometido lá em Gênesis 3,15. Que da mulher iria vir um que iria esmagar a cabeça. Está ao lado de quem? Se Josué é um tipo de Cristo, Satanás está ao lado. Vocês entendem a ação do diabo, meus irmãos, o tempo todo. O tempo todo. Tranquilo até aqui? Podemos encerrar aqui? Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos, porque nós vamos ter um momento de ceia aqui. A minha oração é que o Senhor Deus nos dê graça de poder entender essa revelação escrita aqui, meus irmãos, para nós. Porque nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual. E a primeira pergunta que vai ser feita para esse povo é sobre a prática religiosa desse povo. E um judeu sabia que a prática religiosa dele estava fundamentada em 3 pilares.
vida de oração, de jejum e prática de boas obras. Se você quisesse conhecer um judeu, ele é aquele que ora 3 vezes ao dia, ele jejua e ele pratica boas obras. Mas só que quando o Senhor Jesus chega e fala assim, olha, eu vou ensinar vocês o que é correto, essas 3 práticas de vocês. Eu sei disso, Os irmãos estiveram lá naquela região, eles são rigorosamente criteriosos nesta prática. Mas o Senhor Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não fica orando em praça pública, para serem vistos, e nem ficar repetindo palavras. E quando vocês forem jejuar, não fica aquela carinha de piedade dizendo que está jejuando, não. Não deixa ninguém nem perceber. Isso. Na terra, aquele quebrantamento. E quando for dar esmola, não tira selfie para publicar. O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Vamos curvar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, nós sabemos da nossa incapacidade de compreender toda a revelação escrita do Senhor. Às vezes as nossas mentes estão ocupadas com tantas outras coisas, Senhor, que as coisas espirituais às vezes se tornam tão enfadonho para nós, um fardo mesmo, Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é aquele que tem a capacidade de mudar o nosso coração. Não só o coração, mas a mente também. Para termos gosto das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quero agradecer ao Senhor esse tempo tão precioso. Quando aqui, Senhor, iniciamos essa série de estudo no livro do Teu servo no passado, a quem o Senhor levantou com um grande propósito, de chamar o Teu povo de volta ao arrependimento. Como nós estamos precisando hoje, Senhor, de nos arrepender. Foi exatamente isso que o Teu Filho veio fazer a esse mundo, chamar pecadores ao arrependimento. Ó Deus, dar-nos um coração quebrantado e contrito mesmo. O Senhor nos ajuda a entender qual é a nossa missão aqui nesta terra, Senhor, exclusivamente no local onde estamos. Que sejamos sal e luz no mundo, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Agradeço a cada um dos meus irmãos que na manhã deste dia estão aqui e participaram desta introdução do livro do profeta Zacarias. Ó Deus, desperta o coração dos Teus filhos, que eles sejam instrumentos do Senhor para mudar mesmo a sociedade. Que o Senhor possa usar poderosamente onde quer que eles estejam, cada um em suas áreas de atuação no serviço secular deles. Que eles sejam vistos, Senhor, como Cristo é visto, Senhor, pelo Senhor. Que a luz brilhe mesmo, Senhor. E sabemos que o Senhor tem promessa para nós, o Teu povo. Ó Deus, o Senhor não precisava nos prometer nada, mas o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. A isso, nós somos gratos a Ti e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.